Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 75 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você tenha a força necessária para fazer sua carreira, ir mais alto e, é claro, ficar por lá. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. O tema hoje, na minha opinião, é de maior responsabilidade de qualquer executivo para consigo mesmo e sua família, que é como fazer a sua carreira render e você ter o padrão de vida desejado, principalmente a hora que você vê que é o momento de dar uma parada. E para isso, nós vamos falar com o gerente comercial e investidor, Mauro Bittencourt. Mauro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Silvio. Prazer estar aqui conversando contigo. Mauro, você e eu nos conhecemos há 20 anos, né? Eu estava lembrando, 20 anos. Um dos meus primeiros clientes, em 2004, você estava dando aula ainda lá no Mackenzie, né? Eu lembro disso. Exato. E é interessante para mim, né, Mauro, porque eu nunca mais esqueci das nossas conversas, né? Incrível como marcou muito. E eu começo justamente... antes até de a gente conversar, não posso deixar de mandar um abraço aqui para a Luísa Guise, que foi quem nos apresentou, né, naquele trabalho já há 20 anos atrás. Então, um abraço para a Luísa. E o que me fez trazer o Mauro aqui para nós, pessoal, é que o Mauro, logo que eu conheci, ele falou algo para mim que eu nunca mais esqueci, que era justamente o fato de que o pai dele, logo no começo da vida, quando ele era criança ainda, ensinou ele a investir. E você é formado em administração de empresas, né, Mauro? Mas esse ensinamento do seu pai marcou sua vida inteira, né? Conta para nós como que foi isso. Foi fantástico. O pai teve uma ideia muito legal. Ele criou um banco em casa. Então, a gente tinha um livro, nós somos em 3 irmãos, tinha um livro que a gente depositava o dinheirinho no banco. Então, presente que a gente ganhava, o troco da padaria, alguma coisa, a gente depositava no banco. E o banco tinha rendimento. Então, quando a situação, acho que do pai estava legal, algum mês bacana, então ele depositava alguma coisa e falava, olha, isso aqui é um presente. Ou o dinheiro e aí ele mostrava para vocês? Isso. Ou o dinheiro que ficou aqui rendeu agora, você já tem tanto. E cada filho tinha a sua conta ali, tinha o seu valor. E aos poucos a gente foi entendendo o que era isso, né? Eu era muito novo, meus irmãos eram mais velhos, eu sou 6 anos mais velho, mais novo que os irmãos. Então eles sabiam gastar melhor do que eu. Eu guardava, né? Eu deixava no banco, eu deixava no banco. Eu era que tinha mais dinheirinho no banco. Né? E você achava divertido, Mauro, na época, isso que ele fazia? Você achava interessante? Porque como criança, às vezes eu fico pensando como é que isso era para você, assim, né? Porque você estava vendo só ele te falar, né? Você não estava vendo nada acontecer, né? Não, ele mostrava os números, né, cara? Então, eu ia lá, eu sabia que eu tinha tantas unidades monetárias ali guardadas. Então, eu sempre que ia fazer as compras, padaria, não sei o que lá, eu sempre ficava com os troquinhos para poder pôr no banco. E esse dinheiro a gente usava, ele usava, então agora nós vamos comprar uma camisa. E pegava o dinheirinho do banco para comprar camisa. Então, a gente participava desse valor, não era só para ficar parado ali. Então... Era muito bacana, a gente conseguia entender que, poxa, eu consegui comprar um presentinho para mim, um brinquedo, uma camisa. Quer dizer, ele fazia você realmente participar vamos dizer assim, da vida financeira de uma pessoa adulta já, né? Tendo uma conta, vendo que aumentava, diminuía, tinha juros, né? Eu lembro que você falava para mim que ele pagava juros para vocês, né? Pagava. Eu acho que era quando tinha uma situação boa lá da loja, tinha uma loja de discos em Ourinhos, no interior de São Paulo. Poxa, eu sabia disso. Em Ourinhos, ele tinha uma loja de discos. Discos, chama Fani Discos. Na época da Bossa Nova. Da Bossa Nova. Ele promovia os shows lá, promovia os shows. Fantástico. Que legal. Todos aqueles cantores da época passaram em casa lá, tem
Tenho foto com eles, eu no colo deles. Puxa, que legal, Mauro. Eu não sabia, essa eu já não sabia, mas que interessante. E assim, você conheceu alguém? Você sabe que eu nunca conheci um pai que fizesse isso, sabia? Você conheceu alguém que fazia algo como o seu pai, assim, com todo esse cuidado de anotar e falar para as crianças? Eu nunca ouvi uma história nem parecida com essa. Eu achei, por isso que eu sempre me marcou muito, porque eu queria, vocês vão ver, pessoal, por que eu estou falando disso daí ao longo da nossa entrevista, né? Porque eu estava vendo a sua trajetória, né? Você começou se formando em finanças, e aí, depois que você foi para a área comercial, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que essa experiência em finanças impactou essa sua ida para a área comercial. Silvio, interessante. Eu vou só voltar um pouquinho atrás, que Pode, bacana. Claro. O meu tio tinha fazenda lá, e eu, como era o último filho, o último neto a ficar em Cambará, no norte do Paraná, eu ajudava na administração da fazenda. Nem sabia. Cheque, ajudava a controlar a produção de um talhão. Então, eu comecei a brincar de administração de empresas com ele. E aí vim para São Paulo para fazer faculdade e acabei escolhendo a administração de empresas, que eu poderia, talvez, voltar, se eu quisesse, voltar para casa para ajudar a cuidar da fazenda. Então, esse foi o meu começo. Daí eu entrei na faculdade eu fiz GV aqui em São Paulo, e eu fiz marketing e finanças na faculdade. Me especializei nas duas áreas. E comecei na área de finanças, e depois, aos poucos, contas a pagar, contas a receber. Mundo muito, muito louco, né? E até que eu cheguei no momento que eu falei, puxa, esse mundo é muito quadradinho para mim, muito quadrado. Entendi. E aí eu falei, não, puxa, acho que podia tentar alguma coisa diferente. E aí falei, puxa, eu acho que a área comercial é bacana, contato com pessoas, eu gosto disso, relacionamento, eu acho que vai ser bacana, acho que vai dar certo. E surgiu a oportunidade, eu saindo de uma empresa, surgiu essa oportunidade, e eu comecei na área comercial, e sempre foi numa indústria, atendendo o distribuidor ou revendedor, fazer o contato da indústria com o varejo. Entendi. E assim, então, quer dizer, na verdade, você tinha uma imagem, mesmo sem estar na área, muito positiva da área de vendas, né? Porque às vezes acontece a pessoa que não está na área de vendas achar que aqueles caras só ficam tomando uísque, vão em network, não trabalham e tal. E assim, eu mesmo passei por isso. Quando eu estava na área de computação, eu olhava o pessoal de vendas e falava, nossa, mas isso é trabalho, né? Porque o pessoal estava sempre saindo, estava sempre arrumado. Eu ali, né, na área, eu trabalhei em produção, né? Depois trabalhei em desenvolvimento de computadores, é sempre assim, aquele dia quadradinho e tal, não podia sair do lugar, ninguém podia falar com a gente quando eu estava em desenvolvimento. E aí, quando eu fui para a área de vendas, eu falei, nossa, isso daqui é importante pra caramba, assim, é o coração da empresa. Mas você já tinha uma visão positiva, então. Eu tinha, e para mim era muito complicado. Eu trabalhei bastante com contabilidade, com custos, com planejamento, fazer relatório, fim de ano, tudo. Aquilo era muito chato, muito quadradinho. É verdade. Mas aí por isso que eu fui para a área comercial. Mas isso me ajudou bastante, porque quando eu vou analisar alguma empresa, trabalhar, entender os dados que a área financeira passa, a preocupação com o crédito da empresa, eu tenho noção daqueles números, eu conseguia entender o que o cara estava falando e conseguia ter uma percepção, olha, realmente não dá para a gente dar o crédito para essa empresa, ou, poxa, olha que bela oportunidade. Quando eu ia visitar um cliente, eu fazia um levantamento já prévio, porque eu sabia eu sabia como funciona a necessidade de informações da área financeira, da área de crédito. Claro. E isso me ajudou muito. Então, eu imagino. Eu imagino, porque às vezes o vendedor, né, Mauro, na ânsia de querer vender,
ele meio que deixa passar um número aqui, uma informação acolá, que coloca a venda, faz uma venda arriscada, vamos ser sinceros, né? Principalmente numa época como essa, né? Estamos indo para o quarto trimestre, né, Mauro? Aquela situação assim, pô, agora tem que fazer um número, às vezes chega nessa época do ano, a empresa está pressionada, então foi o que eu imaginei, quer dizer, você ter tido essa experiência prévia na área financeira, acho que te dava uma cabeça meio diferente, né, como vendedor, né? Me ajudou bastante. Isso, imagino. Eu já me preocupava de saber como eu ia vender internamente aquele cliente. Exato. Porque, às vezes, a venda mais difícil é a interna, né? Você convencer a empresa de que realmente aquele é um investimento, né? Porque toda venda é um investimento, né? Para que você tem vai ter um retorno, você vai ter um custo de marketing, você vai ter entregas, assistência técnica. Então, precisamos vender bem isso internamente. Isso me ajudou bastante, sim. É verdade. E eu gostava, não era uma coisa pesada, sabe? Poxa, lá vem os caras pedindo de novo o balanço. Pô, eu pegava o balanço e eu olhava e eu entendia o que estava escrito ali, né? Então, você sabia que estava bom, por exemplo, né? Vai aprovar, vai aprovar. Vai aprovar. Ou aonde eu precisava dar mais ênfase, né? Olha, não está legal, mas eu perguntar para o cliente, por que está acontecendo aqui? Como que eu posso defender isso, né? Então, acho que isso foi bem bacana, sabe? Me ajudou muito. Estou atendendo um cliente, ele faz vendas também industriais, né? E ele está justamente com esse problema, porque ele fala assim que o chefe quer que aumente as vendas, mas ele fala, olha, para aumentar as vendas com a margem que a gente tem, só se eu for nesses clientes aqui, que você sabe mais ou menos como é que é, né? E é interessante, né? Quando o vendedor tem esse conhecimento, a qualidade da venda é diferente, Mauro. Realmente fica muito melhor para a empresa, é mais seguro e não tem aqueles problemas que a gente sabe que principalmente se você pega um cliente mal pagador de frente, é um problema terrível para a empresa. Você tem que se preparar para isso, né? Então, às vezes, em alguns casos, é necessário mesmo. Hoje a indústria utiliza muito seguro, né? Principalmente em eletroeletrônica, se usa demais seguradoras. A gente precisa disso mesmo, porque senão a saúde econômica da indústria corre um sério risco, né? E Mauro, durante a sua carreira você foi líder de pessoas. Como é que você pensa a liderança? Você tem algum líder de referência? Cara, eu penso a liderança como um processo. Um processo. Um processo. Eu acho que assim, eu fico sempre imaginando como é que eu vou fazer para que esse subordinado ele se desenvolva, ele cresça, quais são as características que eu preciso ajudá-lo a desenvolver, e, de outra maneira, de como que eu vou fazer com que ele realmente compre essa empresa como dele, ele sinta que ele faça parte do processo. Então, às vezes, o liderado, ele tem uma noção mais de grupo. Às vezes você consegue coordenar ele como um grupo. Alguns não, alguns você tem que trabalhar individualmente para que ele tenha o resultado. Então, por isso que eu entendo como um processo. Para cada subordinado, um estilo de liderança, não talvez um estilo, mas um caminho de liderança. Um caminho que eu vou trabalhar cada um para fazer. Eu me lembro, cara, que nos meus primeiros liderados, eu trabalhava na Roche, quando tinha o pagamento, né? No dia do pagamento, eu me reunia com cada um, entregava o olerite, a portas fechadas com cada um, pedia para ele olhar, abrir o olerite, abre, vê se está tudo certo. Tá, beleza. Então, o que você vai fazer agora? Como é que você... eu trabalhava cada um, falava, como é que você vai fazer? O que você vai fazer? Como é que você está? Você vai conseguir guardar um pouco disso? Você está pensando em alguma coisa, em algum investimento? O que você está pensando em fazer? Eu tinha um motoboy que trabalhava no grupo e tinha analistas. Sim, claro. Com necessidades, com características totalmente diferentes. Imagino. Totalmente. Então, para cada um, eu conseguia conversar. Para alguns fazia sentido aquela conversa e para alguns não fazia sentido.
E aí, com o passar do tempo, para alguns eu só entregava, não dedicava tempo. Mas para alguns, sim, fazia sentido. E isso, o que eu conseguia? Que eles estivessem mais perto de mim, eles se preocupassem mais com o grupo, né? Puta, não posso deixar o Mauro na mão, preciso fazer com que isso dê certo. E conseguiam se desenvolver, né? Se o funcionário não tiver condições financeiras para poder trabalhar, ele não vai conseguir achar o melhor caminho para a nossa empresa. Ele precisa estar estável. Então, isso é um processo também, né? É um caminho que você precisa, às vezes, ajudar. Alguns você consegue. E fiz grandes amigos nessa história até hoje, convivo com eles até hoje. É interessante, né, Mauro? Porque parece como se você estivesse fazendo com seus funcionários um pouco aquilo que seu pai fazia com você, né? Se preocupando com as finanças e tudo mais. Acho que sim, acho que sim. E você sabe que esse acabou se tornando, para mim, também uma grande preocupação, porque eu percebi, Mauro, ao longo do tempo, que muitos executivos, inclusive até da área financeira, eles não se preocupam muito em fazer reservas. E eu já tive mais de uma vez casos de conversar com executivos da diretoria financeira que foram demitidos, e eu perguntei para eles quanto ele tinha de reserva para a gente fazer um trabalho de recolocação, de coaching de carreira e tudo mais, e às vezes eles falavam com segurança, né? Eu tenho 4 meses. Uau! E aí eu ficava meio sem saber como continuar a conversa, porque assim, um plano de recolocação demora, em condições normais, de 9 a 12 meses. Numa crise, isso vai para 12, de 15, 18 meses. Então, a pessoa tinha 4 meses, mas ela estava segura. Ela falou, não, eu tenho 4 meses, tem bastante. Eu falei, nossa, mas o padrão de vida desse cara não é baixo, e ele tem 4 meses só de reserva. Era difícil de continuar a conversa para explicar para ele o cuidado que ele tinha que ter, de talvez ter que diminuir o padrão de vida e tudo mais. Então, esse tema que você naturalmente, assim, genuinamente colocava para os seus funcionários, é impressionante como até hoje você vê pessoas que não têm essa consciência da gestão financeira do seu próprio salário, da sua própria carreira, e isso realmente acaba causando danos para a carreira do profissional, porque, de fato, o profissional trabalha melhor quando está tranquilo financeiramente, né? Quando ele começa a ter dívida, começa a ter uma série de questões nessa área, a atenção vai para o espaço, não tem dúvida. Vai sim. Aliás, me diz uma coisa, Mauro, antes da gente continuar, quando eu te conheci, você estava como professor no Mackenzie, fala um pouquinho sobre essa experiência, como é que foram os principais desafios de você como professor lá? Bom, ser professor é uma coisa que, para mim, é muito agradável, né? Então, que legal. Eu conseguia juntar essa parte teórica com a parte prática, né? Porque eu trabalhava e dava aula também. Trabalhava numa empresa que é na área comercial e dava aula. Então, eu precisava me aprofundar nessas matérias, né? E também utilizar a minha experiência da área comercial para utilizar na matéria. Eu dava aula de técnicas de liderança, formação de equipe, técnicas de negociação. Então, era muito próximo do meu dia a dia. Sim. Eu tinha que ter não só a experiência comercial, a experiência do dia a dia, mas também levar teoria para esse pessoal, né? Para os funcionários. E assim, era uma pós-graduação. Era pós-graduação? Pós-graduação. O cara trabalhava o dia inteiro, chegava às 7 horas da noite no Mackenzie, para ouvir o distinto cidadão falar das 7 às 11. Era uma aula só, das 7 às 11? Das 7 às 11, cara. Então, nossa, rapaz, eu tinha que fazer cada aula de uma maneira para poder chamar a atenção, porque se ela fosse o mesmo estilo de aula, daria sono. Tinha que ter um showzinho, tinha que fazer um showzinho, inventar alguma coisa, né? Mexer com eles de alguma maneira. E isso foi muito
muito agradável para mim. Foi Sei, muito sei. bacana. Fiz muitos amigos. Acabava a aula e saía com eles, ia lá para o McPhil, tomava uma juntos. Um chupinho. Isso, mas tinha de tudo na aula, né? Então, cara que dormia, cara que ia lá porque a empresa pagava, cara que estava preocupado em se desenvolver. E aí, eu sempre falava desde o começo do curso, olha, vocês passaram de ano, tá? Não se preocupem, aqui é passado. Não tem isso. Eu quero que vocês estejam aqui porque vocês queiram estar. Mas não vão atrapalhar, né? Vem aqui para o pentelhar. Não quer vir, não vem. Então, meu sistema, eu criei um sistema de autoavaliação. Cada um se avaliava aula a aula. E no final do curso, eles me entregavam a avaliação e eu fazia as minhas considerações na autoavaliação deles. Concordava, não concordava, dava mais, dava menos. E aí fazia a minha parte de professor, porque precisa ser tem que ter essa parte burocrática também. Claro, sem dúvida. E durante o curso eu ia filmando as apresentações deles todos. Você filmava? Filmava. E depois eu fazia um videoclipe com as imagens de todos os alunos. Pegava uma imagem de descontração, de sacanagem, às vezes coçando o cabelo, às vezes dormindo, às vezes bocejando, e apresentando. Então, ficava uma coisa muito engraçada no final do curso. Que legal. A gente se divertia também com esses vídeos. E, assim, eu fiz grandes contatos lá na faculdade, né? Grande relacionamento, foi muito bom. Para mim, foi engrandecedor. Foram 5 anos muito bacanas, muito bacanas. Gostei muito. Que legal. E o Mauro me convidou para dar uma palestra lá e só muito recentemente eu comentei com ele que nessa palestra eu conheci o Mário Paiva. Mário, se você estiver assistindo aqui, deixa um abraço para você. E o Mário foi também um cliente meu naquela época, 2004, estou falando, e 10 anos depois ele foi meu padrinho de casamento. 10 anos não, em 2011 ele foi padrinho de casamento meu do Civil. Ficamos amigos. E você nem ficou sabendo que foi você que acabou sendo o ponto de contato ali, porque você tinha uma aluna que chamava Carla, a Carla era amiga do Mário, o Mário foi lá e tal, eu dei a palestra, ele quis continuar me conhecendo ali, me contratou como coach, e aí, enfim, ficamos amigos, e até hoje eu falo com o Mário, fui na festa de aniversário da esposa dele recentemente, somos grandes amigos, então, para mim, é curioso. A gente até tem falado pouco ao longo desse tempo todo, né, Mauro? Mas realmente tem uma participação na minha vida mais importante do que você imagina. Poxa, que bela história, Silvio. Poxa, é verdade. Gostei. Muito legal. Bacana, ótimo. E você sendo um executivo da área comercial, o que você considera que é uma competência assim, fundamental para você ser um executivo de alto nível na área de vendas? A percepção do todo, Silvio. Percepção do todo? Eu acho que a pessoa da área comercial ela tem que entender da parte comercial, da logística, do produto, entender como esse produto se adapta dentro do line-up do teu cliente, acompanhar isso do ponto de venda, sempre fazer essas visitas para entender como é que está o teu produto lá dentro, que às vezes você tem uma percepção de que é uma linha de produto sua que é adequada para aquele cliente, o comprador também acha isso, e depois, no ponto de venda, você percebe que não é essa o produto, não é esse o produto adequado. Às vezes, a tua percepção do processo de logística te dá uma oportunidade de melhoria, de crescimento. Eu sempre fui muito envolvido nas empresas que eu trabalhei, nas indústrias, com a parte de pós-venda, com a parte de crédito. Então, essa visão do todo é muito importante. Precisa-se entender um pouco mais sobre isso. Às vezes, a gente fica muito limitado. Eu sou da área comercial, eu recebo aqui o line-up de produtos, eu faço um planejamento, pego os clientes que já estão na minha carteira e isso aqui eu vou desenvolver isso da melhor maneira possível. E isso você consegue sobreviver um bom tempo, mas para você fazer a diferença, você tem que entender o todo, tem que entender a tua empresa, tem que entender o teu cliente, porque
são características muito diferentes. É verdade. Eu visitava muito Minas Gerais, e lá eu visitava 3 clientes na área de varejo. Os 3 clientes são totalmente diferentes. É mesmo? Conseguia atender com produtos diferentes, com estratégias diferentes. Alguns clientes, eles têm uma atuação um pouco mais voltada para o digital, outro não. Você tem que entender essas diferenças e oferecer oportunidades. Olha, será que é só esse mesmo caminho que a gente vai atuar? É verdade. Será que não tem um outro caminho que a gente pode agregar a isso? E se a gente não consegue enxergar o todo, Silvio, consegue entender isso, a gente fica muito limitado, né? Então, é verdade. Hoje, o varejo está passando por está sofrendo, não está passando, uma interferência muito grande da parte digital, e algumas indústrias estão apanhando muito com isso, de qual é o desempenho da área digital, da parte digital, como incentivar isso de maneira a agregar a própria situação e não ser criar o próprio concorrente, né? É verdade. Isso está um enigma aí muito, muito sério. A gente tem visto aí os grandes passando dificuldades, né? E acho que hoje a gente tem aquela questão, né, Mauro? As empresas, elas têm que competir. Você tem um mercado online, mas no mercado online você compete com quem às vezes nem é do seu tamanho, né? Uma empresa muito menor ou uma empresa muito maior, e fica uma empresa nacional, uma empresa que está na Índia, outra na China. Então, realmente é difícil, né, de você imaginar. Você está numa estratégia como se antigamente o pessoal lutava boxe, agora parece mais uma briga de rua, né? Então você não sabe muito bem, não tem uma regra, é um negócio meio complicado, né, de desenvolver, né? É como eu vejo, pelo menos. Sim, Silvio. E as indústrias hoje estão preocupadas, né, em atender o mundo digital, mas às vezes a pressa nesse segmento, nessa ação, nesse caminho de vendas, pode causar alguns problemas para a própria empresa, né? Hoje, um pequeno empresário tem todo o direito de investir, mas às vezes, para ele, mas se eu ganhar R$50 no dia, está ótimo. Então, ele acaba comprando um produto dentro de casa e vende isso por uma margem de R$50 e estraga toda uma estratégia de empresas de varejo de grande porte, porque chegam lá, quando faz a consulta daquele produto na internet, tem preços totalmente díspares, né? Então, é verdade. Isso causa alguns transtornos aí bem sérios. E eu percebi, Mauro, também que na sua carreira você trabalhou muito em empresas de eletrônicos e de TI. Nessas empresas, existe alguma coisa além de conhecer o todo, como você mencionou, que o vendedor tem que se atentar? Porque, como eu vim da área de TI, eu vejo que uma coisa que acontecia muito é que, às vezes, você começava um processo de venda vendendo um produto A, mas aí no meio tinha uma atualização do produto, vinha uma versão nova, você entregava um produto A mais, né, para o cliente, né? Então, você tinha que ter um pouco uma noção de que, olha, quando você começa o projeto aqui, cuidado, porque às vezes pode acontecer do produto sair de linha no meio do caminho e tal. Como que você vê as dificuldades de quem vende eletrônico e produtos de TI que são tão inovados assim regularmente? Mas, Silvio, isso é uma loucura, cara, porque tem muitas dificuldades, muitas dificuldades. Eu participei recentemente no lançamento de um produto, de um tablet, e isso foi desenvolvido, um produto para começar com um cliente, uma venda específica para esse cliente e depois abrir para todos. Então, teve que se fazer um planejamento específico de compra para esse produto, e depois, no meio do caminho, o navio atrasa, o navio antecipa, chega tu agora, isso, olha, Mauro, ele falou que ia comprar 5.000 peças, tá bom, cara, mas olha, antecipou a entrega porque tivemos uma oportunidade de transporte, agora nós temos 100.000 peças aqui, mas era exclusivo, ele não consegue comprar tudo isso, então, vamos ter que abrir para todo mundo, mas temos um contrato.
Então, muita energia gasta para conseguir conciliar isso tudo. E aí não tem... Tem que ir negociando, tem que tentar... É assim mesmo. E assim, o melhor caminho, Silvio, para mim, sempre foi ser aberto com o cliente. Olha, a situação é essa, eu te prometi fazer isso, mas olha, aconteceu essa situação, como que nós vamos trabalhar para que isso não interfira no planejamento que nós fizemos? Não tem, mas olha, vai acontecer isso, nós precisamos nos precaver, vamos reestruturar isso, vamos reorganizar, vamos olhar o todo de novo. E é assim, não tem jeito, porque as coisas mudam. No caso de eletroeletrônico, né, você faz um planejamento, você desenvolve um produto, isso é um fornecedor asiático, faz um planejamento, ele demora muito, isso aí tem que vir de navio para ter uma viabilidade econômica, de repente aí tem uma guerra, aí não pode mais vir de navio, aí tem que vir de avião, ou aí você tem que dividir, fazer um outro roteiro. É assim mesmo. São inúmeras mudanças que tem no processo como um todo, que às vezes você tem que atuar nisso, né? Sim. É assim mesmo. Sem falar das mudanças tecnológicas que acontecem no meio, né? Você bem citou, cara. Isso é uma doideira, né? Porque às vezes está vindo o produto e mas na hora que nós fechamos lá, nós já colocamos mais memória. Então o custo é outro. Mas sabe que eu acho que o segredo realmente é isso que você falou, né? Você ser bem transparente e criar um vínculo com o cliente confiar muito em você, sabendo que você está colocando para ele a solução do problema como se apresenta. Quer dizer, olha, tem um problema, tem uma solução, às vezes não é o que você quer, mas é a solução. Eu mesmo, acho que eu não comentei isso com você, mas eu era revendedor da Digital Equipment Corporation e eu estava no meio de uma negociação com uma empresa de telecomunicações e entre os nossos competidores estava a Compaq, né? E aí a gente bateu a Compaq, bateu a HP, bateu a IBM e tal, e eu, modéstia à parte, sabia bem, assim, isso que você falou, né? Conhecia tudo sobre os concorrentes também, onde a gente ia atacar e tal. Quando ele fechou a proposta, na hora que a gente foi entregar, a Compaq comprou a Digital. E aquele produto que eu tinha vendido para ele deixou de existir. A gente ia ter que entregar o produto da Compaq que eu tinha metido pau. E aí, assim, né, você vai lá com aquela cara de, olha... É o seguinte, não, mas esse produto também é bom, deixa eu explicar agora por que ele é bom. Né? Que falar. E foi desse jeito, Mauro. Eu falei, olha, o que você quer que eu faça? Eu vendia Digital, foi comprado pela Compaq, agora tem que te vender Compaq por causa disso, esse aqui é a qualidade, aquele negócio todo. E foi assim. Então, eu perguntei justamente por isso, porque a gente passa cada situação que você tem que assim, lá com muita humildade, falar, olha, aconteceu isso, não teve jeito. Aliás, o vendedor, se não for humilde, né, Mauro, é difícil, né? Porque é difícil. E nem sempre é fácil, né, Silvio? Nem sempre o resultado é harmônico, né? Às vezes essa situação cria um impasse, uma diligência. É complicado, você tem que ter calma. Isso. Mas acho que é por isso que você tem que criar um vínculo bastante verdadeiro com o cliente, Mauro, porque eu penso assim, o cliente de uma pessoa, de uma grande empresa, ele sabe que o relacionamento dele com você, com o seu negócio, vai dar problema. Então, ele precisa de alguém como você, que ele confia, que fala, olha, eu sei que vai dar um monte de problema, mas o Mauro vai resolver. Então, quando você é essa pessoa, o cara fala, meu, tudo bem, deu problema, a gente vai ficar meio bravo um tempo, vai dar um problema aqui para mim, mas resolve esse problema para mim, que é o que eu preciso, porque nós, no final do dia, somos um dos problemas dele, né? Às vezes o comprador lá tem milhões de coisas para resolver, né? E se você que faz a venda desses produtos para ele não consegue resolver esse problema, você se torna o problema para ele, né? Silvio, e tem só um detalhe que eu acho bem bacana, cara. Existem oportunidades em que você pode beneficiar o seu cliente. É verdade, Então, existem muitas oportunidades em que você fecha uma situação, fecha uma negociação,
você tem uma oportunidade de um outro produto que é bacana, que é mais favorável, e você oferece isso para ele. Isso te ajuda a criar essa imagem que você falou, né? Então, você não pode deixar passar isso. Não, dane-se o cliente. Não. Dá para atender, dá para ser bonzinho, dá para ser bonzinho. Eu sempre acho que, principalmente ao longo do tempo, o cliente tem que estar favorecido na relação. Quer dizer, é claro, você sempre você vai ter o ganho da venda e tudo mais, mas o cliente tem que sentir que vale muito a pena comprar de você, que você está entregando mais do que ele está comprando, do que outros concorrentes seus entregaria, e às vezes é essa atenção, esse cuidado a longo prazo. Né? Exatamente. Ajuda demais. E, Mauro, agora eu queria falar sobre o assunto que me fez falar para você, Mauro, você tem que ver o podcast. E assim, pessoal, nós estávamos almoçando e o Mauro virou para mim e falou assim: Silvio, eu cheguei à conclusão que é o momento de eu viver dos meus investimentos e eu estou parando e tal. Eu falei: não, Mauro, mas como que é isso? E você falou para mim assim: olha, do jeito que está hoje, pelos meus cálculos aqui, eu consigo manter o meu padrão até os 90 anos, passa de 90 anos e tal. Mauro, eu queria que você contasse para as pessoas como que foi essa decisão sua. Você falou, não, agora é o momento e tal, eu consigo viver dos meus investimentos aqui. Como é que foi isso? E aí conecta, né, com aquilo que eu falei lá no começo. Quer dizer, o seu pai, desde o começo, já ensinando você a investir, a ter o relacionamento com a sua parte econômica da vida. Começou assim, Silvio. Sempre era o Mauro que fazia o controle das despesas. Sim. Então, eu morei em República, aqui em São Paulo, e eu que controlava as despesas, quanto cada um tinha que dar, fazia lá. Então, eu sempre tinha o controle disso. Durante a minha vida, eu sempre fui controlando as despesas, o que estava acontecendo, o que entrava, o que não entrava. E depois casei, e aí continuei fazendo isso, controlando o que entrava, o que tinha que gastar. E isso foi criando uma relação de entender o que entra e o que sai. Certo. O que está acontecendo? E durante a minha carreira, eu tive altos e tive momentos baixos também, de que eu não tive bons não conseguia receber fiquei um tempo parado e tal. Sim. Então, eu conseguia entender como estava indo o meu dinheiro. Sim. Então, durante essa minha carreira toda, eu fui guardando dinheiro, e fui consumindo, mas eu conseguia entender o quanto eu tinha. Sim. A minha primeira reserva, quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro salário, eu comprei um presente para minha mãe, uma lingerie para minha mãe. Sim. E me falaram que na cultura oriental isso era uma gratidão. Sim. Do segundo em diante, eu guardei 10% para ir fazer a minha festa de carnaval. Sim. Assim que eu comecei guardando. Eu adorava carnaval, adorava. Tô brincando, eu guardava 10% do meu salário e chamava a minha reserva, chamava carnaval. Quando chegasse no carnaval, aí eu ia viajar. Que legal. Então, foi desde o meu primeiro salário, eu fui guardando dinheiro. Foi mudando os nomes, né, dessas reservas. Não tem mais reserva de carnaval. Não tem mais reserva de carnaval. Não, de carnaval não tem mais. Tá certo. Mas isso foi um hábito na minha vida, de saber o que está acontecendo. E com o meu tio também, que quando eu brincava com ele lá de administração de empresas, ele vinha muito para São Paulo, porque ele investia em ações, e eu o acompanhava. Eu ia na Bolsa de Valores com ele, ia nas corretoras na época com ele. Moleque, tinha... Que interessante isso. Desde os 15 anos, eu vinha sempre com ele, porque eu era o último neto, o último filho em casa, então eu era o companheiro dele de viagem. Ele era solteiro, eu viajava com ele. E aí eu fui entendendo como é que funciona a ideia de ações. E eu sempre, até hoje, eu mantenho isso de ser um sócio daquela empresa.
Sim, essa ideia de ações, para mim, é muito interessante e me agrada esse estilo. E eu sempre fui guardando dinheirinho, depois comecei a investir em ações, em previdência, em renda fixa, aí fui diversificando em várias coisas, várias oportunidades. Uhum. Até uma que foi muito interessante, que eu resgatei recentemente, que foi o melhor investimento da minha vida. E por uma palhinha para nós aqui, né? Foi mais ou menos no ano 2000. Sim. Houve a oportunidade da gente pôr o dinheiro do fundo de garantia nas ações da Petrobras, no fundo é verdade, lembro disso. Lembro disso. Isso. E eu, naquela época, eu pus 5.400 unidades monetárias que eu tinha lá no fundo de garantia. E agora eu fui resgatar. Então, cara, uma beleza. 28 vezes, cara, o valor que eu apliquei. Um valor que ia ser remunerado com fundo de garantia. Nada, né? Nossa, então, que comparação. Foi oportunidades. E eu lembro, na época, eu falava para todo mundo na empresa, cara, olha, o fundo de garantia não rende nada, coloca nesse fundo da Petrobras. Ah, não, tenho medo da Petrobras. Que nada, coloca lá, vai ser ótimo. E foi excelente. Bom, nossa, que incrível. Alguns eu perdi, né? Mas dessa deu certo. Dessa foi boa. Deu certo, né? Ninguém vai ganhar 100%. Não tem como ganhar sempre. Mas isso eu fui sempre atento a isso, sempre preocupado para que tivesse uma reserva grande para que eu pudesse viver. Eu tinha como um plano, lá atrás eu imaginava, com 55 anos eu quero parar, quero viver do meu dinheirinho. E não consegui nos 55, mas estou nos 60 quase conseguindo isso, né? Mas tudo começou com isso. O que eu recebo, como que eu recebo, tudo que eu pago. E assim, me ajudava muito, porque às vezes eu tenho que pagar o imposto, esse imposto, porque eu tenho uma empresa também de representação. Então, você tem vários impostos e cada imposto tem uma data de vencimento. Então, na minha tabelinha no Excel simples, nada muito elaborado, eu conseguia colocar lá as despesas da empresa, depois as despesas do meu apartamento, a despesa do cartão de crédito, dividia lá o que era a minha parte e a parte da Miriam. E assim eu fui sempre trabalhando e cuidando disso. Entendi. E aí eu cheguei num momento que eu consegui olhar a minha tabela e eu saber qual é o meu custo de vida mensal. O que eu gasto mensalmente hoje na atual circunstância. Eu tenho uma grande facilidade hoje, né? Porque eu não tenho filhos, não tenho despesas, né? O apartamento é próprio, meu brinquedinho, que é a moto, eu comprei aí para poder passear e viajar bastante. Bela moto. Então é bem tranquilo. A Miriam tem a sua rentabilidade muito bem empregada, ela se vira também, e ela não gosta muito da área financeira, então eu a ajudo a fazer a parte do investimento dela. E fui trabalhando cada vez mais isso para saber o quanto que eu gasto e o quanto que eu tenho. E aí eu fiz uma outra tabelinha simples, quanto que eu gasto do meu valor, do meu patrimônio. Qual que é a remuneração que eu tenho desse valor? Meu patrimônio, mais a minha remuneração, menos o que eu gasto. E fui fazendo mês a mês, bateu 92 anos. Pô. 92 anos, você falou. Fui até lá, e valorizando, né, minha despesa. Aí eu fui trabalhando isso, né? Então, o meu custo de vida, com o passar de cada ano, ele aumenta 20%, a minha remuneração. Então, fui fazendo, mas assim, com a minha sensibilidade, a minha percepção do que é um aumento de custo de vida ao passar do tempo, né? Então, isso vai... Aí fui brincando até chegar nisso. Então, hoje,
até chegar nessa data de 92 anos. Aí. Mas é muito interessante isso que você está falando, Mauro, que eu tenho um trabalho que eu chamo Sua Carreira, Seu Maior Investimento, onde eu falo para as pessoas calcularem o padrão de vida que elas estão e o padrão de vida desejado. E muita gente não tem essa noção, porque as pessoas têm a noção de riqueza como sendo uma riqueza infinita, ou que não tem teto. E eu falo para as pessoas, olha, mesmo um Bill Gates, aí, se ele gastar os seus cento e não sei quantos bilhões de dólares aí, ele vai estar pobre, entendeu? Então, assim, você precisa saber quanto você gasta por mês para saber quanto tempo, né, suas reservas aguentam. E se você quiser ter um padrão de vida maior, você vai ter que ter uma reserva maior. É simplesmente esse cálculo que tem que ser feito, mas que eu já encontrei, assim, diversas pessoas, assim, bastante cultas, por dizer, não, mas eu não tenho essa tabela, eu não paro para pensar nisso e tal, e aí acaba caindo naquela situação que eu te falei lá do diretor financeiro, que tem 4 meses de reserva só, mas acho que nem isso está tão calculado assim. E eu queria que você falasse assim, hoje, assim, porque, por exemplo, a pessoa está trabalhando, ela tem uma rotina, bom, mas agora você falou, não, agora eu estou aqui vivendo os meus investimentos. Como é que é a sua rotina, Mauro? Porque você sente falta de voltar para o mercado executivo, você pretende voltar, como é que é isso? Sim, assim, eu não tenho rotina. Eu já não tenho mais rotina, essa é a grande diferença. Essa é a resposta que eu não esperava, mas eu adorei a resposta. Eu falei, é óbvio que ele não tem rotina, pô, só um executivo fazer uma pergunta dessa mesmo. Né? Assim, Silvio, eu gosto de mexer nas coisas em casa, então eu gosto de arrumar, isso é uma coisa que não me incomoda. Sei. E eu estou num momento que eu gosto de buscar conhecimento. Então, eu de vez em quando eu vou fazer algumas coisas, alguns cursos que são, poxa, bacana. Então, eu fui fazer agora, eu decidi ir pescar com meu irmão em Manaus. Então, você foi em Manaus? Vou, dia 10 agora, Você vai agora? Nossa, que acabou de chegar de lá, rapaz. Nunca peguei uma vara de pescar, cara. E eu vou pescar em Manaus com ele uma semana. Então, hoje a gente foi lá na Represa Billings para ele me ensinar a usar a carretilha. Então, nós fizemos um treino hoje de o que é pescar. Então, então, assim, as coisas vão acontecendo e vai fazendo. Como eu tenho uma empresa de representação, às vezes surgem algumas coisas, então eu estou em contato com algumas empresas para fazer trabalho de representação, em contato com outra empresa também de meios de pagamento, então de vez em quando surge uma reunião para falar sobre isso. E como eu fiz consultoria também com os amigos, às vezes eles me contatam, falam, Mauro, tá acontecendo isso, vamos bater um papo, vamos conversar, e as coisas acontecem. E eu também tenho uma participação na igreja, eu sou católico, sou ministro da Eucaristia, então tenho um trabalho social grande lá, moradores de rua, coordeno os ministros da Eucaristia, então surgem algumas coisas também para falar nisso. E ajudo a Miriam, né? Ajudo a Miriam a cuidar do dinheiro dela, ajudo a minha família. A mãe mora no Paraná, então de vez em quando vou para lá, vou curtir lá um papo lá. Foi esse final de semana, conhecer meu sobrinho neto, foi ótimo. Que legal, cara. Que legal. E assim, eu gosto de estudar, entender alguma coisa diferente. Agora eu estou brincando com inteligência artificial. Estou me dedicando. Agora isso. Acho que eu preciso entender um pouquinho mais sobre isso e atuar com isso. Vamos trocar figurinhas, eu estou estudando isso também. Eu acho que é bacana. Isso a gente precisa estar atento a essa mudança. Né? Acho que tem muita coisa acontecendo aí. Talvez esteja até atrasado, mas tá tranquilo, dá para fazer, dá para brincar. Muito legal. Não, eu queria saber exatamente isso, né, Mauro? Porque, como eu falei, às vezes as pessoas têm a impressão de que quem está vivendo os investimentos é o Warren Buffett, é um cara assim que só vale se o cara for bilionário e tal. Você fala, cara, mas você consegue ter uma qualidade de vida muito alta se você for uma pessoa responsável financeiramente. Não precisa imaginar que só o bilionário, só o milionário
vai ter uma vida de muita qualidade. Você me falou, inclusive, que você gosta de viajar de moto, que você vai para cidades aí no interior do Brasil também, né? Eu viajo bastante com os amigos, então fui para Minas Gerais, fiz a Serra da Canastra, com os amigos de Ribeirão Preto, Sertãozinho. Que legal. A gente foi junto para lá, depois fomos para Pirenópolis, entre Goiás, entre Goiânia e Brasília, uma festa do chopp. Passamos uma semana lá. Fui para o interior do Paraná também, de moto, e faço viagens curtinhas aqui em São Paulo para ir tomar um café aqui, almoçar ali, com os amigos que eram do escritório. Então, viajo bastante. Às vezes puxava o meu irmão, agora ele está se recuperando de uma operação, então não pode, mas sempre cutucava: vamos tomar um café, vamos almoçar, vamos para a praia. Ele tem uma casa em Maresias, então, vou para Maresias de moto. E me divirto. Puxa, e às vezes eu saio sozinho. Vamos lá, tá na hora, vamos lá. Quando vocês verem um louco andando de moto aí, sorrindo, dando risada, é você. Vestindo para lá, possivelmente seja eu aí me divertindo. E, Mauro, as pessoas se surpreendem com você, assim, sabendo da sua história e tudo mais, o que você está fazendo agora, curtindo mais os seus investimentos. Pedem orientação, como é que é isso? Porque, por exemplo, eu me surpreendi quando você falou para mim, embora eu surpreendi assim, mas eu falei, mas é claro, uma pessoa que tem esse histórico todo de responsabilidade financeira, ia chegar o momento de curtir mais a vida, com qualidade e tudo mais. As pessoas se surpreendem, pedem orientação, como é que é isso? Olha, Silvio, vamos ficar sabendo agora, porque eu não falo para ninguém. Eu não conto para ninguém isso. Você não conta para ninguém? Não, fico com vergonha. Só ficou no YouTube agora, então, hein, Mauro? Ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo. Agora vamos ficar sabendo, talvez não perguntem, né? Então, eu não sou muito reservado com isso, Silvio. Agora você escancarou, né? Agora escancarou. Por enquanto são só 4.100 pessoas que estão assistindo. Não é tanta gente assim. Mas, Mauro, me diz uma coisa, né? Quando uma pessoa faz um investimento assim e resolve viver das suas reservas, né? Você não fica com medo que o dinheiro acabe ou tem alguma crise financeira? Como é que é isso na sua cabeça? Você lida bem com isso? Você faz hedge? Como é que é isso? Olha, Silvio, eu acompanho muito os meus investimentos, tá? Então, eu estou sempre acompanhando, estou sempre fazendo cursos, participando. Que legal. Como eu não tenho o valor aplicado só numa instituição financeira, então, de vez em quando, tem essas instituições fazem cursos, apresentam um novo projeto, um novo investimento. Então, eu estou sempre acompanhando isso para ver como que eu posso atualizar o meu investimento. Então, eu tenho investimentos que são muito antigos, né? Eu tinha previdência que eu fiz na Caixa Econômica lá em Cambará há muito tempo. Então, eu tive que mudar esse investimento. E aí decidi fazer as contas e investir. O que eu vou resgatar? Vale a pena resgatar? Já estou com uma taxa boa para fazer o resgate, para fazer um outro investimento. Então, a atualização do investimento, ele é muito importante. A gente tem assim, uma preocupação grande hoje, né, com a economia do país, o que vai acontecer econômica e juridicamente, né? A gente tem uma preocupação muito grande. Então, eu estou num momento de mudança de um pouquinho de investimento para buscar alguma coisa lá fora. Como, por exemplo, eu tenho amigos que são malucos, investem em joias, em pedras preciosas. Eu tenho uns malucos que eu conheço que fazem isso. Então, é uma coisa que me chama a atenção. Eu falo, poxa, interessante, vou analisar isso, ver se vale a pena. Tem pessoal que tem uma parte do seu capital fora. Então, eu comecei a fazer alguma coisa através de instituições brasileiras mesmo, mas que o dinheiro fica lá fora. Então, tem que estar atento e atualizando a isso. Sem dúvida. Eu não realmente eu não tenho assim muito medo, Silvio. Eu encaro as coisas, o investimento. Eu sou às vezes mais conservador, às vezes mais agressivo, e isso eu não consigo
No banco você tem sempre que responder lá as perguntinhas para falar o que você é, né? Sim, então, cada atualização que eu faço muda o meu perfil. Depende do momento, claro, claro. Exato, Silvio. Depende exato, né? do momento, depende do momento. A gente tem que estar muito atento a isso para poder utilizar. Mas uma coisa importante que foi para mim, Silvio, foi assim, os pais da Miriam começaram a ficar muito senis, alguns amigos muito próximos começaram a ficar muito doentes e não conseguiram aproveitar o final da sua vida. Então, hoje, eu tenho uma condição física, eu me cuido, tenho personal, pilates, cuido do meu corpo para que eu possa aproveitar hoje. Hoje eu consigo fazer uma viagem de moto, subir uma montanha, uma escadaria enorme. É verdade. Daqui 5 anos, será que eu vou conseguir fazer isso? Daqui 10 anos? Então, eu preciso aproveitar isso agora. Esse foi o meu despertar. Eu preciso aproveitar agora que eu estou com o corpo legal. Já não tenho cabelo, mas o corpo está funcionando. É verdade, é verdade. Olha, Mauro, assim, bom, eu vou aproveitar essa sua fala que eu achei extremamente interessante e convidar as pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão participando aqui do podcast, para se inscrever no nosso canal pago, porque eu vou continuar essa conversa com o Mauro daqui a pouquinho, nossa conversa controversa, que é uma sessão do podcast que é reservada para os assinantes, onde a gente vai falar um pouquinho mais, inclusive, sobre essa questão que ele falou en passant, das questões jurídicas no Brasil, como é que está essa segurança jurídica com relação a investimentos e outros temas que a gente considera um pouco mais polêmicos, controversos, por isso a gente prefere não deixar a plataforma aberta. Então fica o meu convite para você se inscrever, aqui embaixo tem um link no canal O Executivo no modo pago. E uma outra coisa que o Mauro falou, que eu também sempre procuro chamar a atenção de quem está nos assistindo, é que você se interessar por aprender os vários tipos de investimento e como ser um investidor respeitando os ciclos econômicos, porque realmente você ser agressivo no momento que é hora de você ser conservador e vice-versa, é aí que realmente está o risco. E eu gosto muito do conceito de que não existe investimento arriscado, o que existe é o investidor arriscado. Se você não sabe o que você está fazendo, sempre você vai ser um investidor arriscado. Então, fazer isso que o Mauro disse que ele está fazendo sempre, desde sempre, aprender, experimentar, entender o contexto e tudo mais, é o que faz os seus investimentos realmente progredirem e você ter a segurança dele, quer dizer, olha, não tenho medo, eu tomo conta todo dia, estou pensando aqui dos meus investimentos, então isso faz uma diferença muito grande, né, Mauro? Faz sim, faz sim. E agrega sempre, né? Você consegue sempre buscar alguma coisa. E como eu costumeiramente faço isso, quando surge alguma oportunidade, os próprios bancos me avisam, né? Olha, vai ter uma palestra sobre isso. Você gosta? Lógico que eu gosto. Você. Vamos lá ver. Pô, é legal pra caramba. Eu acho curioso, né, Mauro, as pessoas não se interessarem pela área financeira, né? Eu acho que tem realmente uma certa cultura, né? Olha, eu vou ganhar dinheiro com o meu trabalho aqui, eu deixo para o banco, né, tomar conta, e às vezes a coisa não é tão administrada. E se você não administra, realmente só com o dinheiro do trabalho você não vai conseguir chegar no padrão de vida que você quer, né? Essa é uma grande preocupação que eu tenho, inclusive dentro de casa. Fazer com que a Miriam curta isso, porque eu me preocupo. Se de repente o Mauro deixa de existir, o que ela vai fazer? Ela vai ter um capital, mas ela não vai saber o que fazer. Então, isso. Então, aos poucos, eu vou colocando, fazendo com que ela tome as decisões da parte dela, ajudo em tudo, mas eu vou cutucando. Olha, você precisa fazer isso. Olha, não, agora é você que tem que fazer. Então, claro, tem que ser assim. Despertando isso para que ela perceba, né? Não pode deixar passar. Não deixa tudo na mão do Mauro, não, que o Mauro é maluco. É uma pessoa muito bacana. E, Mauro, o que você considera que é a principal característica que o executivo, né, que está ali no seu dia a dia, tem que ter para conseguir fazer esse planejamento financeiro que você conseguiu colocar em prática? Tem que ser persistente, cara, porque assim, o começo é chato, o começo às vezes é burocrático. É verdade. Então, e às vezes o teu dia a dia é uma correria. Hoje a gente tem muitas informações, você tem que ter teus e-mails, WhatsApp, reuniões que não param mais, e você às vezes não tem tempo para você analisar o que você tem.
E aí passa um dia, você fala, não, eu faço amanhã, semana que vem, pô, antes de fechar o mês eu preciso. E, cara, precisa ter uma regularidade nisso. Não pode deixar passar, porque às vezes você começa a analisar as tuas informações financeiras e passa um tempo já não faz mais sentido, já é outra coisa. É verdade. Então, quanto mais simples for o teu controlezinho, mais fácil você consegue fazer, vai te dando prazer, você vai olhando aquilo e fala, olha, que legal, estou conseguindo aumentar aqui em tanto. Então, o mais simples, tem que começar o simples, mas tem que ser persistente e atento. E conversar, cara, dentro do próprio escritório, tem as pessoas que conhecem um pouquinho mais de investimento, tenta ouvir, dá risada, conversa. É verdade, é verdade. Tenta entender. Às vezes você vai conseguir um parceiro de informações financeiras aí ao seu lado, né? Olha, eu digo, viu, Mauro, às vezes eu vejo que a gente não tem com quem conversar, né, Mauro? A gente quer falar sobre investimentos e não tem quem ter, porque às vezes está fazendo uma coisa que as pessoas consideram meio maluca, você fala, não, mas olha, se você fizer assim, 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 pô, investimento legal ao longo do tempo e tal, então é importante as pessoas se interessarem nisso, né? De ver que, aliás, é interessante, né, Mauro? A hora que você realmente está ali, você está entendendo o que está acontecendo no mundo, para onde estão indo as coisas, você joga na tendência e tal. Eu sou um cara meio lento, assim, eu faço investimentos muito de longo prazo e eu gosto, assim, eu acho interessante quando você vê, olha, daqui a tanto tempo, se você fizer assim, 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 você está indo para o bom caminho. E você acha que acontece, não sei se, imagino que sim, né? Às vezes você tem que se segurar um pouquinho naquele gasto, você fala, putz, queria comprar um negócio aqui, mas sai do planejamento e tudo mais, porque assim, eu vejo que às vezes os executivos, eles querem mostrar muito estilo de vida, e o estilo de vida é caro, você fala, pô, você vai ter um estilo de vida, aí complica, mas ter uma grande vida é possível, você sente isso também? Sim, não tão forte assim, mas eu sinto, lógico que eu gostaria de estar vivendo na Europa todo mês e visitando a Europa. Mas não dá para fazer isso. Mas eu consigo me programar para fazer as viagens que eu precisar. Eu preciso da companhia da minha esposa só. Sim, só que ela trabalha demais, então ela não consegue me acompanhar. E aí, e sozinho também não dá graça. Por isso que eu viajo de moto. Sim. Mas Silvio, assim, eu sempre penso um pouquinho, né? Poxa, olha só, vou trocar minha moto, quero trocar minha moto, está na hora já. Isso é verdade. E aí eu fico pensando, poxa, e qual moto que eu vou comprar agora? Compro essa ou compro aquela? Um apartamento. Puta, vamos trocar o apartamento? Falei, então, mas acho que é melhor, em vez da gente pôr o dinheiro no apartamento, vamos deixar o dinheiro investido, vamos alugar um apartamento maior, e a gente fica um ano no apartamento, mostra as contas aqui para mim, e fala, olha, Emílio, alugar vai ficar mais barato do que a gente comprar. Então, é o brincar com as informações. E eu falo brincar porque é brincar mesmo, sabe? É tentar... a gente sempre quer um apartamento maior, um carro novo, um carro melhor. Isso é normal, não é negativo isso. Mas não pode fazer com que isso pese no percentual do seu patrimônio. Exato. Pode. Então, eu sempre falo para as pessoas que elas têm que saber o que elas desejam e construir isso. Quer dizer, é simplesmente entender que, olha, eu quero um carro X. Tá bom, nesse momento não dá, mas então o que você tem que construir aqui para ter o carro X ali com tranquilidade, sem se meter os pés pelas mãos e tudo mais? Porque o que é interessante é isso, você realmente fazer o planejamento e ele acontecer como você deseja. O que você acha que é o maior erro dos executivos nesse sentido, hein? Porque para mim, bom, não vou nem falar, eu queria ouvir você primeiro. Cara, é gastar mais do que deveria. Isso sempre, né? Isso é sempre, cara. Assim, é verdade. E tem alguns agravantes, né? Com filho, que é um custo muito grande. Às vezes não teve uma vida com muitos bens, e aí quer dar mais para o filho do que deveria ou do que precisa, porque o filho quero que meu filho tenha uma vida enorme. Como eu não tive filho, então não passei por isso. Sim, claro. Mas eu vi isso direto no meu dia a dia. As pessoas gastando mais com coisas que não seriam tão importantes para o filho, né?
Acho que educação tem que investir o máximo que você puder mesmo, mas algumas outras coisas dá para dar uma seguradinha e fazer com que o filho entenda que o dinheirinho está no banco lá, né? O dinheirinho lá no banco do papai. Não, tem que saber fazer. Isso que é muito legal. Tem que fazer, tem que ser. Isso. Não, exatamente. Para mim, eu vejo que é exatamente isso, né? Acaba gastando mais do que devia, mas eu vejo um outro ponto também, que às vezes o executivo, e até certos empreendedores, eles sabem ganhar dinheiro fazendo aquilo que eles sabem fazer, mas eles não sabem preservar o dinheiro, eles não têm o conceito de preservação, quer dizer, o fluxo de caixa acontece, mas como ele não tem o conceito de preservar, de fazer aquela massa crescer, criar um motor, que eu chamo de motor econômico, acaba que eu já vi executivos e pequenos empresários, Mauro, assim, perder muita grana lá, sei lá, no ano 2000, aí, não vou vender as ações porque vou recuperar e tal, aí recupera tudo, chega no 2008, perde tudo de novo, fica naquele ciclo que nunca... Eu falo, olha, não é assim que funciona, você tem que perceber que é um ciclo, você tem um momento para vender, tem um momento que você segura, tem um momento que você realmente pode se preocupar um pouco mais em conservar, mas, em geral, se você não presta atenção no que está acontecendo, é por isso que eu digo, a pessoa está lá enfurnada, né, no que está trabalhando, e sabe fazer muito bem, ganhando dinheiro, e não tem essa disciplina que você falou, olha, tem que olhar todo dia, ver exatamente o que está acontecendo, porque, ainda mais no mundo de hoje, né, que uma hora para outra, um Irã joga 180 mísseis em cima de Israel, você fala, pô, isso daí é uma informação importante, entendeu? Do que está acontecendo no mundo, quer dizer, uma situação que pode escalar e vai afetar o seu investimento. Então, com certeza vai. Mas às vezes não tem essa atenção, né? Isso mesmo, Silvio. Pode falar. Eu acho que assim, é um momento que a gente encontra, né, constantemente, da gente entender como que a gente está, né? Olhar o nosso país, entender, olha, como é que está o nosso país, como é que está a empresa que eu trabalho e como é que está o mundo. Dá para ter uma ideia do que está acontecendo. Dá para a gente tentar entender, olha, puxa, estou numa maré fantástica, a empresa está ótima, o meu país está com oportunidades desse segmento que eu trabalho, o mundo para isso está legal, poxa, bacana. Agora eu vou aproveitar esse momento para captar, aumentar o meu capital. Sim. E o contrário, quando as coisas estão, você percebe que a situação não está legal, sim. Tem que tirar mal. É como a gente vai andar na rua, né? Vai andar na rua hoje. Se você vê uma situação desconfortável, meio perigosa, estranho, você muda. Você não sai, você volta. E é isso na nossa vida financeira, é a mesma coisa. Você está andando, está percebendo que a situação não está legal, opa, o que eu faço para corrigir? Preciso corrigir minha rota. Preciso corrigir a rota. E você sabe que um dos motivos pelo qual eu sempre procuro fazer uns investimentos de longo prazo, até por uma notícia como que eu vi hoje, né? Hoje não, essa semana, é que a Kit Kat vai abrir a maior fábrica de chocolates deles aqui no Brasil. Então, quando eu olho isso, eu falo, poxa, tem tanta gente falando de coisas pessimistas, do que está acontecendo. Eu falo assim, olha, uma empresa dessa não abre uma fábrica além do valor econômico, gente. Então, assim, você tem que olhar, olha, eu sei que o Brasil está numa situação complicada, tem muita coisa que a gente não gosta do que está acontecendo, mas se alguém está investindo numa fábrica que é a maior do mundo, de chocolate aqui, você tem que entender, olha, ele está apostando realmente por décadas aí no país. Então, a gente precisa olhar para isso, inclusive, quando a gente faz a comparação dessa informação com os nossos investimentos. Bom, Mauro, assim, já estamos quase indo para o final aqui do nosso podcast. Estou felizão de estar com você aqui falando sobre esses assuntos, muito bom mesmo. Obrigado. E vou aproveitar para convidar as pessoas que estão nos assistindo a dar um like, deixar um comentário, compartilhar esse podcast. E, é claro, se inscrever na versão paga, que a gente vai falar daqui a pouco na Conversa Controversa. O link está aqui embaixo, onde vamos entrar em alguns temas um pouco mais polêmicos. Bom, acho que a gente já falou aqui, eu anotei aqui algo para a gente conversar, mas você alguma vez pensou assim em ter uma vida mais de um bilionário, de um milionário? Não, a vida que você tem, no padrão que você tem hoje, é legal. Porque eu estou perguntando por causa daquilo que a gente conversou, né? Muita gente acha que se você não for bilionário, você não vai ser feliz, se não for milionário. Aliás, os jovens hoje eu acho muito problemática essa visão. Mas como é que você vê isso para você?
Ah, assim, eu acredito que o que eu consegui construir Sim. é uma coisa que me ajuda a sobreviver, me ajuda Sim. a aproveitar a vida. Sei, sei. Então, o que eu passo a fazer com o que eu consegui construir? Ter uma tranquilidade, Uhum. conseguir fazer as coisas que me agradam, ajudar Uhum. as pessoas que estão em volta de mim. Então, Sim, sim. ajudar entidades, trabalhar para isso, para aquilo. Sei, Ah, sei. eu nunca me imaginei, eu quero ser um bilionário. Não, Hum. eu nunca tive isso na cabeça. Eu sempre Sei, quis sei. assim, não, eu quero ter uma vida legal. É Sei. isso que eu quero. Eu quero ter uma vida Isso é legal. legal mesmo. É, Eu isso é quero ter legal. uma vida legal. Então, Sim. a minha parceira Miriam, a minha esposa, é fantástica, a gente se dá Sei, sei. super bem. Nossa, Temos importante. pontos muito diferentes, objetivos Sim, sim. diferentes, mas a gente se complementa e Aham. isso é tranquilo para seguir a vida. Sim, Eu sim. acho que ter o equilíbrio da vida espiritual, da vida Importantíssimo. É. profissional e da vida em família, Sim, sim, sim. isso ajuda demais. Então, eu curto muito a família, curto muito os Sim, sim. amigos, aproveito demais isso. Eu acho que esse equilíbrio vale bastante. É verdade. Aliás, você tocou num ponto fundamental, né? Você encontrar uma esposa que queira viver a vida que você deseja também, que te apoia e você apoia, isso é fundamental realmente para você ter esse equilíbrio, né, Mauro? Ah, mesmo sendo bem diferente, ela tem Sim, objetivos sim. diferentes do meu, ela Sim, sim, tem sim, eu entendo bem. características, opções diferentes da minha. Sim, sim, Ela gosta de ficar em casa, eu gosto de sair. sim, sim, Somos sim. diferentes, mas a gente se complementa. É. Eu gosto de investimento, ela não gosta. Sim, é assim Então são mesmo, é assim coisas mesmo. diferentes, mas essa diferença No final passa a dá ser certo. complementar. É Passa a ser verdade, é verdade. complementar. Eu, assim, às vezes a Ana está trabalhando do meu lado aqui, eu acho que se filmasse ia ser cômico, porque na maior parte do tempo eu estou em silêncio, fazendo uma proposta, estudando, analisando, e claro, quando estou fazendo coach, aí sim eu estou conversando, né? E a Ana não, a Ana bate na mesa, ela conversa, e ela é emotiva e tudo mais, eu falo, nossa, parece um desenho animado, assim, ver os dois trabalhando um do lado do outro, é uma coisa muito curiosa. E É, Mauro, diz uma coisa, agora indo já para o nosso final aqui, se você fosse dar uma orientação para uma pessoa jovem que quisesse ter uma trajetória como a sua, que orientação você daria para essa pessoa? Não, como a minha, não. Tem a sua trajetória. Mas uma coisa que para mim foi muito legal foi aproveitar as oportunidades que eu tive de Ah, sim. estudar, aproveitar as oportunidades de crescimento, de me dedicar. Eu sou ainda de uma época que a gente se dedicava às empresas com ênfase, né? É Era verdade, é verdade. importante a gente fazer com que aquilo crescesse. Uhum. E controle os seus gastos, controle, saiba o que está entrando, o que está saindo. Nossa, Isso é importantíssimo. importantíssimo, cara. Não deixa para depois. Faz a sua reserva dos 10% para o carnaval. Começa com o carnaval. Começa aí com o carnaval, ou o que for, né? Sei, sei. Mas começa a fazer isso. É Sim, muito bacana. Isso sim, sim. mexe com a gente de uma maneira agregadora. Sim, sim, sim. E você começa a ter metas, né, Mauro? Eu acho importante a pessoa começa a ter metas, fala, não, estou aqui, vou chegar ali, daqui vou para esse É, lado e tal, que às vezes é o que precisa para dar essa persistência que a gente falta um pouquinho nas pessoas mais jovens. Eu não acho que é só nessa geração mesmo, não. Todos nós, quando nós fomos jovens, assim, às vezes faltava um pouquinho, fala, não, não, preciso de mais esse pouquinho aqui para chegar em tal meta, em tal valor e tudo mais, né? Quando eu estava saindo da faculdade, eu comecei a fazer estágio, e o meu objetivo era: eu quero trabalhar numa empresa pequena, para eu Sei. entender como funciona bem aquela empresa, entender Nossa, tudo da é empresa, genial. e depois trabalhar numa empresa grande. Uhum. E eu consegui fazer isso. Então, Sei, sei. foi um processo que me ajudou muito nisso, Uhum. Uhum. de começar a entender. Acho que por isso que eu sempre falo assim do global, de entender o Sim, sim, processo como sim, um sim. todo. Isso me acompanhou a vida inteira. Então, isso
É uma dica. E só para finalizar, teve um ponto que você levantou que eu não perguntei na hora, mas você disse da importância de fazer esse controle ser divertido, interessante, mas ser simples. Você usa o quê? Você usa planilhas, você usa aplicativos, você usa os aplicativos do banco? O que é o simples para você? A minha planilha de Excel. É uma planilha Excel. A planilha de Excel. Até hoje eu faço isso. E aí eu fui aprimorando isso com o passar do tempo. Então, minha primeira planilha é uma planilha com entradas e saídas, dividido profissional, pessoal, e aí o que sobra, e aí eu tenho o que sobra e o que eu invisto. E eu tenho uma outra planilha que eu tenho todos os meus investimentos com a remuneração do investimento, a data de vencimento, qual que é a tributação, e aí é mais elaborada para eu saber, numa necessidade de capital, qual é o investimento que eu vou baixar, o que eu preciso. Aí de cada instituição eu tenho uma detalhada que eu posso mexer, e aí eu vejo, essa instituição não está me dando uma remuneração bacana. Eu vou mudar. Então, pego esse meu capital daqui, tiro desse banco e coloco num outro lugar. Quer dizer, basicamente, você tem duas planilhas que te dão a informação que você tem para o que você precisa decidir. Puxa, que interessante, realmente é bem simples. Eu também uso planilha Excel mais do que outra coisa. Eu uso mais isso mesmo. Eu também acho mais simples de fazer, já está tudo à mão, eu já estou acostumado, e a planilha fica do jeito que você quer, tem mais essa, né? Isso, eu quero desse jeito aqui que eu me localizo, né? Isso faz diferença. Exatamente. A corzinha que eu quero, o tamanho da letra, eu junto aqui, depois, olha que legal, posso fazer diferente. Assim mesmo. No Excel, para mim, fica mais fácil de fazer isso. Maravilha. Não dá mais para usar o Fortran, né? Na época eu usava o Fortran. Fortran agora, depois eu explico para vocês o que é isso aqui embaixo, né? É verdade, foi cartão, né? Cartão perfurado. Isso, cartãozinho perfurado. Lembra disso? Não, sensacional, Mauro. Olha, Mauro, estou muito feliz de fazer esse podcast com você. Queria agradecer muito por você ter aceitado o convite. Eu sei que não é só a praia fazer a entrevista assim, você estava preocupado e tudo mais, mas eu queria agradecer pela sua gentileza, ter aceitado o meu convite e compartilhado essa sua experiência de vida mais do que qualquer outra coisa e que te levou para essa situação que eu considero fundamental para todo mundo buscar, que é ter um pouco mais de paz de espírito, né? Que é o que essa paz financeira acaba contribuindo acima de tudo. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do canal O Executivo. Ô, Silvio, obrigado. É um prazer bater papo contigo e poder passar alguma coisa, né? Espero que ajude aí as pessoas a pensarem um pouquinho aí nesse assunto que é gostoso e transformar isso numa coisa produtiva, numa coisa que ajude a criar, poder olhar o seu todo aí e ter bons caminhos. Com certeza, Mauro. Você contribuiu muito com as suas dicas e com a sua experiência. Muito obrigado mais uma vez. E para você que ficou conosco aqui, mais uma vez, meu muito obrigado por ter assistido esse episódio. Não esqueça de deixar o seu like, um comentário, compartilhar o nosso podcast. E quinta-feira que vem, mais um podcast do canal O Executivo. Aqui o nosso propósito é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você possa fazer sua carreira ir mais alta e, é claro, ficar por lá. Então, quinta-feira, 19h30, episódio 76 do podcast O Executivo. Um grande abraço e vamos em frente!